Então vamos começando, amigos. Então tá aí a nossa temática de hoje, né, apropriação tecnológica, e tem muito a ver com a questão das nossas práticas, né? Eu achei questões muito interessantes, né? Muito interessantes para a gente ir conversando, para a gente ir trocando ideias em relação a essa temática muito bacana. Deixa eu só me organizar aqui, pegar aqui para eu anotar, e a gente já vai trabalhando. Ver se hoje eu me entendi aqui com as anotações aqui na tela para ficar mais fácil. Estou tentando aqui, enfim, ficar mais tranquilo nessa organização. Bom, a questão, deixa eu ver se está funcionando. Aqui, se deu tudo certo, acho que está agora. Prontinho aqui. Deixa eu colocar já aqui para a gente poder ir brincando aqui. Pronto. Então, vamos lá. Questão 1. E aí eu acho que é muito massa esse formato por conta das questões, né, do simulado. A gente fez, quem já pegou o material, a gente colocou questões da banca propriamente dita, e ao finalzinho, como questões bônus, eu sempre gosto de pegar outras bancas e trazer como complemento, tá bom? Então, ao final também tem bancas diferentes também com a temática de hoje, e eu achei bem massa, assim, para compartilhar com todo mundo, tá bom? Então, bora lá. A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, ao ressaltar a importância de preparar os estudantes para os desafios do século XXI, incentiva habilidades e competências que englobam o pensamento crítico, a resolução de problemas, a colaboração e a comunicação criativa. Então, isso é muito massa, porque sempre vai ter alguma questão relacionada com essas habilidades. Por quê? Porque isso é o que está sendo dentro da BNCC, um direcionamento, né? Ou seja, como base principal, vai estar escrito isso. Quais? Pensamento crítico, resolução de problemas, colaboração, comunicação e criatividade. Então, toda vez que a gente pensar em BNCC, ou seja, Base Nacional Comum Curricular, vai estar isso sendo atrelado, tá bom? Lembrando, a gente tem aí 2018, a BNCC já publicada e tudo, e 2022 a gente vai ter a questão da própria informática, né, da comunicação importante aí, como complemento com o parecer, e que ele vai integrar essa BNCC. Tem um parecer específico, e tem uma normativa que saiu, 2022, e que foi acrescentado aí sobre a computação na educação básica, né? Então, isso vai ser bem importante para a gente ter um parâmetro também de que havia uma indicação sobre cultura digital e depois teve uma complementação para a BNCC, tá bom? Então, isso vai ser bem massa. Nesse contexto, a integração das tecnologias da informação e comunicação, as TICs, surge como uma estratégia essencial para fortalecer essas habilidades. Então, bacana, contextualizando aí um aporte importante da BNCC e ligado aí com as TICs, né, que é o nosso foco aí inicial. Muito bacana. Dadas as diretrizes da BNCC, acho que está bem centralizado para ficar bom para todo mundo aí, assinale a opção que indica como as TICs devem ser abordadas na educação contemporânea. Então pronto. Então a gente está falando a partir da BNCC, então, e é para assinalar a opção que indica como as TICs devem ser abordadas na educação contemporânea, ou seja, atual, né? Nessa parte atual, nessa conjuntura, como é que ela deve ser abordada? E a gente já foi marcando alguns elementos assim, bem legais para a gente pensar, né? Então, as opções são A, B, C, e D e E, né? Então, tem aí 5 opções para a gente poder pensar. As TICs devem ser vistas primordialmente, como uma forma de automatizar tarefas administrativas, dificultando a carga de trabalho dos professores e gestores, enquanto o processo pedagógico se mantém tradicional. Então, olha que coisa, a gente está falando, então, sobre a diretriz da BNCC, e que vão ao encontro, né, com as TICs, né? Então, como é que ela deve ser hoje, né, nessa educação contemporânea? Então, olha só, palavras bem importantes que a gente foi marcando aqui. Automatizar, dificultando e processo pedagógico se mantém tradicional. Então, as TEDx não tem como, ou as TICs não tem como prerrogativa isso, né? Esses elementos. Olha só, ela fala de pensamento crítico, resolução de problemas, colaboração, comunicação e criatividade,
que não tem a ver com esses processos que estão sendo descritos. Então, só por isso aí, ó, a gente já sabe que não é, tá bom? Então, não. Então, essa aqui não é, né? Olha só, as TICs devem ser incorporadas ao currículo de maneira integrada, não apenas como ferramentas, mas como meios para promover, deixa eu voltar aqui, meios para promover a aprendizagem ativa, a autonomia dos estudantes ou dos alunos, a construção colaborativa do conhecimento, aliadas às demandas e possibilidades do mundo digital. Olha que massa! Então, isso aqui já tem, dentro da própria indicação da formulação da questão, já tem elementos aqui, ó, que são importantes para a gente pensar. Então, com certeza, isso aqui já está aqui ó, no nosso rol para a gente poder colocar ela como top, tá bom? Vamos ver as seguintes para a gente poder pensar, né? A principal função das TICs no ambiente escolar é permitir o acesso a conteúdos digitais em larga escala, fornecendo livros e materiais impressos por soluções exclusivamente online. Então, também não tem essa prerrogativa, né, como essa função aí principal, né? Ela vai integrar, de alguma forma, vai possibilitar também, não só conteúdos online, mas também conteúdos disponibilizados de forma virtual que possa já ser baixado, que já possa ter uma especificidade, né? Mas não é isso como principal. Por quê? Porque ela exige que se tenha o quê? O que a gente conversou aqui, ó. Pensamento crítico, resolução, colaboração, comunicação e criatividade, tá? Então, tá aqui os elementos destacados também que a gente já sabe que não vai rolar. A letra D. As TICs, devido ao seu potencial distrativo, olha aqui, a gente nem tinha colocado, mas olha só, como ela já vem tratando aqui, ó, potencial distrativo, devem ser usadas de forma restrita, sendo introduzidas somente nos anos mais avançados da educação básica, para evitar prejuízos aos desenvolvimentos iniciais dos estudantes. Então, não, né? Ela tem que ser colocada em todo momento. Já tem uma legislação específica que fala do ensino fundamental até o médio. Então, a ideia é que possa ter em todas essas etapas, tá bom? Então, não é para começar só nos anos mais avançados, mas é para começar logo no início da escolarização, aí, pensando na educação básica, tá bom? E aí, especialmente, no fundamental. Mas, desde a educação infantil, já tem também indicações para que se tenha o uso das tecnologias nesse contexto. Até porque as crianças já manuseiam esses equipamentos, essas ferramentas, já utilizam dessas mídias. O nosso papel sempre vai ser de como a gente vai trazer esse recurso para uma atividade pedagógica. Essa é a finalidade, tá bom? E aí a letra E está aqui, deixa eu subir um pouquinho, para a gente ver aqui. A ênfase na educação atual deve se referir ao ensino de programação e habilidades técnicas relacionadas às TICs, deixando de lado outras competências e habilidades previstas pela BNCC. Pelo contrário, né? Ela não está voltada para o ensino de programação e nem habilidades técnicas. Ela tem um contexto muito específico de tornar essas tecnologias acessíveis a essa galerinha, no sentido de, mais uma vez, pensamento crítico, resolução de problemas, colaboração, comunicação e criatividade. Esses são os parâmetros, né? E aí, por isso que, incorporadas ao currículo, não apenas como ferramentas, mas meios de promover a aprendizagem ativa, a autonomia dos alunos, construção colaborativa. Então, tudo isso é o que faz parte aqui, ó, dessa top da letra B aqui pra gente, tá bom? É por isso. O que a gente trouxe para ir ajudando, né, nessas conversas? Como tem um grupo também que a gente vai conhecendo, eu achei importante trazer essas definições. Primeiro, TIC e TEDIC, né? Então, um diz respeito à tecnologia da informação e comunicação, e a outra foi acrescentada aqui, ó, digitais, né? Então, esse elemento digital aqui foi incluído. A gente fez um roteirinho aqui que eu achei bacana, ficou definição, objetivo, exemplo, aplicação. Então, vocês vão ter esse material, tá aí para vocês, que é para estudar mesmo, né? Então, acho que é importante. Então, conjunto de recursos tecnológicos proporciona informação e comunicação, como o TIDIC, e as TEDIC, com essa questão digital, refere-se aos específicos das tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem. Tá? Então, esse elemento. A gente pode pensar, então, na TEDIC. Então, aqui, ó, esse lado ficou TEDIC,
que são as tecnologias digitais, e desse lado ficaram as TICs, né, da informação e da comunicação. Então, a gente pode pensar aqui nesses outros elementos, como rádio, TV, computador. Aqui a gente pode pensar em plataformas digitais, né, ou seja, que tem um material online específico, como o Moodle, o Classroom, que muita gente já utilizou, aplicativos educacionais, aí tem vários, ou outros também, a gente está falando da nossa área de educação, né? Mas tem vários. E como ferramenta colaborativa, por exemplo, o Docs do Google, a Microsoft também já tem um, que também é online, né, que a gente pode acessar e compartilhar, como aqui nessa ferramenta do Google. Então, que são esses colaborativos, que você trabalha junto um com o outro. Por isso que ela é digital, né? Você não tem mais um arquivo, por exemplo, que você não possa compartilhar e possa ser modificado online onde você estiver, por exemplo, né, conectado à internet. Isso é bem bacana. Então, a gente tem aqui, ó, por exemplo, possibilidade de aprendizado ativo e colaborativo, maior engajamento dos estudantes, aprendizado personalizado e adaptativo dentro das tecnologias digitais. A gente vai ter aqui também na TIC democratização do acesso, melhoria da comunicação escolar, flexibilidade do aprendizado, e a gente vai pensar nessas modalidades todas que exigem, né, esse amparato para poder estar em comunicação, estar em contato aí com o outro também, estabelecer formas de comunicação diferenciadas, né? A gente continua com o desafio aqui de infraestrutura, por exemplo, quando a gente pensa em TIC, capacitação de professores para o uso eficaz das TICs e a dependência tecnológica, que a gente acabou de ver também um caso muito atual na Europa agora recente, que a gente viu lá com a questão enfim, de um caos ocorrido lá por conta de uma queda de um servidor importante, né, para a Europa. A gente precisa pensar também como que a gente vai lidar com isso. Em relação às TICs, inclusão digital e equidade de acesso, manutenção da motivação dos estudantes, formação continuada de educadores em novas tecnologias. Então, isso é comum, né? Então, pensar na gente como formação continuada, usufruindo da tecnologia, mas a partir dessa formação continuada, isso é muito importante. Por quê? Para a gente poder lidar melhor com as tecnologias e poder levar essa molecada a pensar sobre essas ações, sobre como fazer uso dessas tecnologias. Uma coisa é para divertimento, entretenimento. Outra questão é como que a gente vai trazer isso para pensar na nossa área de educação, né? Como fazer o processo de ensinar e de aprender a acontecer de fato, tá bom? E aí tem outros elementos que a gente foi trazendo aí para vocês e que vocês vão ter aí muito tranquilamente, tá bom? A gente trouxe um quadro também bem legal que a gente montou para pensar na BNCC como uma proposta inicial, né? Então, a cultura digital aí, que está muito impregnado, que a gente tem aí como elemento da BNCC, que é a competência geral e também dos 3 eixos do complemento da base, que trata da computação, que a gente acabou de falar, né? Que foi homologado em 2022. O link está aqui também, que vocês podem acessar completinho. Prevê que o tema seja abordado na educação infantil até o ensino médio. Então, isso é muito legal, como a gente comentou. Então, não é só uma etapa, é da educação infantil até o médio. Isso é muito bacana. Então, esses elementos vão vão elucidando onde que a gente vai aplicar, em que contexto vai ser, em que etapas isso vai se dar, tá bom? Os 3 eixos que a gente está falando são esses 3 eixos aqui importantes, ó. Pensamento computacional, deixa eu voltar aqui para não ficar essa marquinha. Pensamento computacional, esses são os eixos, ó. O mundo digital e a cultura digital. A gente fez outros elementos também para estudar, e vai estar mais para frente um pouquinho, mas é só para a gente pensar aqui, tá bom? Pensamento, desenvolver capacidade de descrever processos, organizar e sistematizar informações, relacionamento ou relacionando-se, né, a construção de soluções para diversos problemas, como o mundo digital, compreensão do funcionamento da internet, redes, computação em nuvem e outros elementos do universo virtual. É o mais técnico aqui desses 3 eixos aqui, né? E a cultura digital promoveu um real letramento digital, capacitando os estudantes a entender e analisar impactos da computação na sociedade. E aí a gente pode pensar nas áreas políticas, nas áreas éticas, nas áreas sociais. Então isso é importante. Ou seja, são complementares aqui quando a gente fala dessa cultura digital de forma ampla, né? E aí descrito aí como um elemento da BNCC complementar, que é o de computação. Muito bacana esse material, tá bom? E a gente colocou aqui também a competência geral, cultura digital da BNCC tem várias similaridades
com o eixo cultura digital do complemento, mas é mais ampla, já que prevê competências que aparecem nos eixos pensamento computacional e mundo digital. O complemento acrescenta profundidade aos direitos de aprendizagem, no que diz respeito à computação, já que os conteúdos são detalhados em habilidades e exemplos práticos. Então, isso é muito massa para a gente poder pensar. Então, está aqui, ó, essa complementação à computação dentro da BNCC, bem como complemento à BNCC, a gente vai ter aqui na educação infantil, no fundamental e no médio, tá bom? Tem um material específico também, tem um link para vocês, Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação na Educação, é um material massa demais também, tem muita coisa interessante, é de 2018, ó, então não é tão antigo, é muito bacana de associar, de fazer leitura, de ver que elementos que vocês acham importantes, e a gente colocou aqui só para sistematizar mesmo. Uso de ferramentas tecnológicas, quando se diz, a gente diz respeito a TIC, e TEDIC, as mídias que utilizam recursos digitais, tá bom? Para ficar mais explícito. Tranquilo? Vamos seguindo aqui, tá bom? Vamos descer aqui um pouquinho, então. Questão 2, vamos lá. Sei que vocês estão atentos aí, questão 2. Deixa eu pegar aqui, pronto. E aí, muito bacana, porque tinham questões que a gente percebeu que englobaria não só uma questão específica de entender sobre as TICs no processo das práticas pedagógicas, mas de compreender também a relação que ela tem com áreas, por exemplo, da educação especial, da educação infantil, da educação básica como um todo. Então, a gente foi trazendo esses elementos todos. Ok, pessoal? Questão 2. O uso de linguagens e recursos de tecnologia no processo de ensino e aprendizagem é fundamental para atender as necessidades dos alunos com altas habilidades. Eu acho que a gente falou de uma questão, quem estava comigo em outro momento, mas eu trouxe um que eu achei muito massa e quero rever com vocês. Então, esses alunos muitas vezes possuem um ritmo de aprendizagem acelerado e podem se beneficiar de abordagens pedagógicas que explorem novas tecnologias e linguagens para ampliar as oportunidades de aprendizagem. Então, olha que massa, a gente está falando de processos de ensino-aprendizagem, e aí com o uso de quê? De tecnologia, né? Linguagens e recursos de tecnologia. Então, esse é o foco aí, ó, para a gente pensar quando, dentro do processo de ensino e de aprendizagem. E ele vai citar aí a galerinha de altas habilidades ou superdotação. Considerando a importância do uso de linguagens de recursos e recursos de tecnologia para alunos com altas habilidades, assinar a afirmativa correta. Então, a gente está falando aí que tem alguns elementos que são muito importantes, né? Ou seja, trazer para pensar linguagem, recurso de tecnologia, pensar nos processos que vão envolver o ensino e aprendizagem, e pensar que essa galerinha também é específica, né, para essa utilização, a gente trouxe até algumas características aqui que eu acho que cabem também, né? Então, a ideia aqui não é a gente focar numa identificação, mas a gente reconhecer algumas possibilidades dessa galerinha. Então, a gente trouxe aqui, por exemplo, concentração prolongada em atividades de interesse, né? E a gente sabe que tem, capacidade desenvolvida de análise, rapidez e facilidade de aprendizagem, memória desenvolvida, a questão da precocidade, ideias novas e por várias atividades, interesses por temas complexos. Então, tem uma série de elementos que também caracterizam essa galerinha de superdotação ou alta habilidade. Então, a gente vai ter também, claro, que vão, de alguma forma, tem também sensibilidade às questões, aos problemas sociais e sentimentos dos outros, tende a isolar, senso de humor desenvolvido, mas tem predileção em trabalhar sozinho. Mas essas questões são desse comportamento, né? Mas o que isso implica para a gente? Que a questão está direcionada não só para a área da gente, no sentido desse encontro hoje, para falar de informática nos processos pedagógicos, mas também para fazer uma relação com o que a gente vai lidando também no cotidiano escolar, tá bom? Então, bora lá. Considerando a importância das linguagens e recursos de tecnologia para alunos com alta habilidade, assinale a afirmativa correta. Então, a gente tem que marcar a correta aqui. Então, bora lá. A gente vai ter ali, ó. Deixa eu descer aqui mais um pouquinho. Aqui. As tecnologias educacionais não são úteis para alunos com alta habilidade e superdotação, no caso, pois eles já possuem alto nível de habilidade cognitiva. Como não são úteis? Como que a gente quer tornar esse espaço mais profícuo, ou seja, para uma suplementação no caso deles, né, que tem interesse por diferentes coisas, elementos, e que a tecnologia não vai poder auxiliar,
seja no processo de concentrar, de reforçar as habilidades que eles tenham. Então, olha aqui, esses não são úteis já elimina a nossa questão aí, tá bom? Deixa eu tirar esse aqui e colocar o que a gente tinha colocado anteriormente, para ficar bonitinho, né? O uso de tecnologias educacionais é importante apenas, lembra aquelas palavras que nós comentamos em alguns momentos? Apenas, somente, exclusivamente. Então, a gente precisa pensar também nessa leitura. Para alunos com dificuldade de aprendizagem, não sendo relevante para alunos com altas habilidades. Pelo contrário, né? Como eles têm interesses específicos também, e talvez as tecnologias sejam uma área muito bacana a ser desenvolvidas nesses aspectos, das intervenções pedagógicas, para eles vão fazer todo sentido de ter esses materiais disponibilizados, e recursos também, né? Letra C. O uso adequado de linguagens e recursos de tecnologia no ensino pode ampliar as oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento do potencial dos alunos com altas habilidades. Perfeito, né? Perfeito aqui, ó. Perfeito essa afirmação. Alunos com as habilidades não necessitam de recursos tecnológicos, pois conseguem aprender de forma autônoma e independente. Então, eles precisam, né? Então, apesar de terem uma independência, de terem um processo mais autônomo, eles precisam aprender outras habilidades. E esse recurso pode possibilitar muitos outros elementos. Então, não é por isso que ele não vai utilizar os recursos, né? Muito pelo contrário, é que possa potencializar outros elementos que eles precisam trabalhar juntos também, coletivamente, de comunicação, das próprias interações. A letra E, o uso de tecnologias educacionais pode ser prejudicial para alunos com altas habilidades, pois pode desviar seu foco de aprendizagem tradicional. É o que a gente quer que não se tenha esse aprendizagem tradicional, né? A gente quer que, de fato, tenha outras possibilidades, e aí mesmo utilizando, por exemplo, metodologias ativas, outros processos de ensino e aprendizagem, que o estudante seja ativo nesses processos, e não que ele fique lá sentadinho e ouvindo o que a gente tem que falar, né? Então, pelo contrário, ele precisa de outros espaços que façam esse romper com esse tradicional. E aí não é prejudicial para eles, pelo contrário, né? Pode focar nos interesses que eles têm e a gente pode direcionar melhor os processos de ensinar e de aprender, tá bom? Tá aí para vocês, bem bonitona. Vamos lá? Questão 3, então. Esse também achei que é muito legal, trouxe porque eu acho que vale a pena pensar, contemporâneo também, falou aí de um momento em específico. O que a gente fez aqui? Aqui. A gente trouxe uma definição aqui específica, que eu acho que caberia também aqui. Então, a gente está falando aqui, deixa eu ver aqui, pronto, da questão da gestão da aula, e a gente foi trazendo aqui um elemento da própria pesquisa, que vocês vão ter lá também um link importante, né? Esse aqui tem um link que vocês vão ter acesso lá, tá bom? Esses bonitinhos tem link lá para vocês. Então, é uma questão muito bacana, a gente até talvez já tenha conversado, mas que eu acho que cabe aqui, né, em pensar sobre essas estruturas. Por quê? Ele está falando de um momento pandêmico, e que fala sobre as precariedades políticas de inserção de tecnologias na educação. Haja vista que a gente já tem aí não só a BNCC, mas a própria questão do complemento da BNCC de computação vem reforçando isso também em 2022, né? Então a gente precisa estar atento a esses elementos. A necessidade de fechamento de escolas e a suspensão das aulas presenciais possibilitaram, por meio de legislações emergenciais, estratégias denominadas de ensino remoto, que demandavam amplo e intenso de tecnologias digitais e de conexão à internet, de qualidade. Então, esse momento específico aí da pandemia, né, da Covid-19, deixa eu marcar aqui, foi importante para se pensar em tudo isso, né? Então, a questão do fechamento das escolas, da suspensão das aulas presenciais, né, a questão do ensino remoto. Então, tudo isso para que possibilitasse aí a gente trabalhar com as tecnologias a nosso favor, né, do processo que a gente havia interrompido de ensinar e de aprender. E a gente foi, então, se apropriando aí de tecnologias digitais e, claro, que necessitou aí da conexão à internet que tivesse qualidade. E diga, mas a gente não teve muita qualidade, não. No momento foi tenso, foi difícil para todo mundo. E, de fato, foi, né? E o que está querendo que a gente pense a respeito dessa questão? Quando cita os autores Preto e Bonilla.
Então, é um documento que foi feito chamado Pesquisa sobre o uso da tecnologia da informação e da comunicação nos homicídios brasileiros, para que tivesse acesso a esse material e entendesse um pouquinho do que estava ocorrendo naquele momento, para que tivesse também subsídio para elaboração de políticas públicas. Então, isso foi importante para tentar minimamente mapear e entender como é que estava esse contexto aí, tá bom? E aí, o que tinha nesse elemento, né? Opa, pronto aqui. E aí, nessas questões que a gente quer marcar o correto, não é isso? Então, tá aqui, ó, é para marcar o que é correto. Aqui. Então, devido à extensão do período emergencial, a estratégia de ensino remoto foi regulamentada pelo Estado e seus entes subnacionais. Então, ela não foi regulamentada para poder utilizar posteriormente, era o período emergencial, né? Então, nesse período emergencial é que ela foi autorizada, né? Haja vista que após o término, todos esses elementos não foram mais. Há uma possibilidade de inserção no ensino superior, mas não na educação básica, né? Então, presencial após o término de emergência, tá bom? Aí vem propriamente a própria pesquisa, né? Então, essa pesquisa, realizada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade de Informação, 2019, o órgão Comitê de Gestor da Internet afirmou que, no que diz respeito às conexões de internet no Brasil, pesquisadores e coletivos, como a Coalizão Direitos da Rede, vem denunciando a baixa qualidade de conexão, uma vez que está sob responsabilidade do mercado de oferta de serviços, fator que dificultou acesso aos melhores serviços. E isso a gente notou quando a gente precisou. Então, a gente já sabia que o sistema não era bom, que era ruim, que a conexão não era melhor, a gente podia até ter pago mais caro e sempre a conexão vinha com muitos problemas. Então, essa pesquisa só evidenciou que a gente já sabia na prática, né? Mas isso foi importante para elucidar o que estava ocorrendo de fato e identificando os responsáveis, mas também responsabilizando aí para que tivesse uma cobrança sobre esses prestadores aí também, no nosso caso, tá? Então, é essa que é a bonitona aí, a gente até destacou a própria pesquisa para a gente poder falar, é uma questão muito bem elaborada. As outras que a gente tinha aqui como afirmações, para a gente poder, né, entender. Como responsável do Estado, chips para acesso às redes foram distribuídos a todos os alunos nos estados e municípios brasileiros, a fim de que a aprendizagem pudesse ocorrer mediada por tecnologias. A gente sabe que esses chips não foram entregues por todos os estados e nem todos os municípios, né? Então, um ou outro estado conseguiu fazer essa distribuição para que os alunos tivessem acesso, não só um chip para que ele pudesse ter acesso, mas o próprio equipamento também para ter acesso, né? E a gente sabe como isso foi difícil, então também não é verdade. Os professores, embora muitos enfrentem problemas distintos daqueles vividos pelas famílias de seus alunos, especialmente diz respeito à conectividade. Pelo contrário, né? A gente sofreu o mesmo efeito, né? A gente não tinha uma internet melhor, não tinha equipamentos melhores, na nossa casa não tinha espaço para trabalhar nesse sentido também, quem estava na ativa, né? Então foi difícil por muitas questões, e não distintos do que os nossos próprios alunos passavam em termos de conexão, né? Uma problemática grave pressionou os professores e, em alguns, a falta de conhecimento básico para que os alunos soubessem lidar com as tecnologias em rede, atrapalhando a gestão da aula. Então, uma das questões que a gente tem também e aí, claro, podia não ter esse acesso, né? Mas essa gestão refere-se às nossas estratégias e práticas, né? Para que a gente mantivesse ali o nosso rol do fazer, né? E, claro, o espaço era outro, a questão da própria cooperação, do planejamento modificou também. Então, uma problemática grave que pressiona os professores não está falando em relação, por exemplo, à falta de conhecimentos básicos dos alunos, para que soubesse lidar e atrapalhou a minha gestão da aula. Mas era a própria conexão, que a gente está falando nesse sentido, né, que não se tinha para poder trabalhar, né? Então, não era que isso foi um dificultador e que atrapalhou a minha gestão, era porque não tinha condições, segundo a pesquisa, desse acesso que era de baixa qualidade, e que os serviços foi facilitado para que os estudantes tivessem acesso. Tá bom? E quando diz respeito à gestão da aula, diz respeito a nossos professores. Ok? Bom, questão 4, então, amigos. Vamos lá?
A ideia aqui na questão 4, eu também achei muito bacana, né? A questão 4, deixa eu pegar aqui, falando sobre capacitação dos professores e tal, achei importante também, que é uma questão muito latente aí no que a gente tem percebido, né? E aí, o que a gente tem aí? A questão é a seguinte, uma escola é organizado um treinamento para professores. Seu objetivo é integrar recursos digitais, deixa eu marcando aqui, né, para a gente... Então, é organizado um treinamento para professores, beleza? E o objetivo é integrar recursos digitais ao desempenho de suas funções. Beleza. Os professores são apresentados a plataformas de ensino online e aplicativos educativos e a ferramenta de colaboração virtual. Beleza. Então, é isso. A gente tem uma configuração de formação continuada, que é um treinamento de professores aqui descrito, e que vai integrar os recursos digitais ao desempenho das funções, ou seja, da minha prática pedagógica, né, que tem a ver com o que a gente está tratando aqui. Os professores são apresentados, então, plataformas de ensino, ok, aplicativos, ok, e ferramentas de colaboração virtual, né, também, muito bacana aí. Ele está falando que o indicador adequado para avaliar a eficácia do treinamento então é isso, então ele quer saber, então, de tudo que foi feito aqui, deixa eu ver, quer saber que o indicador adequado para avaliar a eficácia do que foi feito aqui no treinamento. E aí eu trouxe aqui, que eu achei bacana, para a gente pensar, né? Os indicadores educacionais são construídos para atribuir um valor estatístico à qualidade de ensino de uma escola, de uma rede, atendendo-se não somente ao desempenho dos alunos, mas também ao contexto econômico e social em que estão inseridos. Beleza, então tem diferentes indicadores, né? Depende de qual objetivo se tem de avaliação. Então, os indicadores são vários. E aí, a cada possibilidade de fazer essa avaliação, são construídos para poder ver quanto isso está representando no que se tinha de objetivo, tá bom? E a eficácia aqui, ó, que a gente colocou, é o que cumpre perfeitamente determinada tarefa ou função, atingindo o objetivo proposto, né? Então, tem que fazer o que atingir o objetivo proposto. E, claro, a eficácia vai estar ligada ao resultado, né, do que você alcançou aí com o seu, do objetivo que você tinha, tá bom? Então, só para ficar claro para a gente. E aí, como a gente está falando aqui da questão de informática, da questão das tecnologias para o nosso trabalho, a gente quer saber aqui, né, a questão pergunta para a gente qual é, desses elementos que eles destacaram, o indicador adequado para a eficácia. Lembrando que a eficácia se foi atingir o objetivo proposto, né, o resultado que isso deu. E as questões são muito interessantes, olha só. A frequência, tende a E, as opções, a frequência com que os professores discutem sobre tecnologia digital em reuniões de professores. Então, essa frequência de discutir não é um indicador para a gente falar de eficácia, se o treinamento, né, foi eficaz lá no que se pretendia, né? Por quê? Porque fala de frequência que eles estavam discutindo na reunião de professores. Então, não, né, gente? O outro, entusiasmo. Eu acho que tem que ter um elemento importante, mas olha só, o entusiasmo inicial dos professores em relação à adoção de tecnologias de sala de aula. Então, eles só ficaram entusiasmados e aí o objetivo foi alcançado, né, dessa eficácia? Não. É um pontapé importante, com certeza. Se a gente não estiver entusiasmado, já era, né? A gente não vai conseguir realizar muita coisa. Então, isso tem que ser contagiante mesmo. A regularidade com que os professores utilizam aplicativos educativos em suas práticas pedagógicas. Aí sim, eu acho importante já. Já tem aí um indicador massa, né? Por quê? Porque ele está utilizando os recursos que aprendeu. Então, quando é que está utilizando? Então, nas práticas, ele sempre tem um elemento que vai fazer uso de um aplicativo, vai fazer uso de um recurso, de uma ferramenta importante na sua aula. Eu acho que esse é um massa de um indicador. Aumento nas publicações das redes sociais pelos professores sobre o uso de tecnologias na sala de aula. Não, né, gente? Se ele vai aumentar só a publicação dele sobre o uso, eu quero saber se ele está fazendo uso, né? O treinamento foi para que ele utilizasse e como que ele ia fazer isso para as suas práticas, entendeu? E o último aqui, a percepção dos professores sobre a sua própria competência no uso de ferramentas digitais após o treinamento. Mas como que ele vai fazer essa percepção, né, sobre a sua competência, né? Então, também não. O que, de fato, vai implicar nessa questão da eficácia do treinamento, que aí o indicador adequado é a regularidade, né, que ele vai utilizar. Deixa eu marcar bonitinho aqui, então.
a regularidade, ó, com que ele vai fazer o uso desses aplicativos nas suas práticas. Então, essa regularidade é que vai, então, indicar aí se, de fato, o treinamento alcançou o que se pretendia, já que ele foi apresentando a plataforma, aplicativos, ferramentas colaborativas, né, num treinamento, tá bom? Descendo aqui, deixa eu abrir aqui o meu aqui, pronto. Esse aqui é bem legal também. Então, vamos lá. A questão 5. Ao longo do... E aí, a gente está falando... Deixa eu abrir aqui o meu, para eu poder ver o todo. Bom, a gente está falando, então, sobre as questões que implicam aí a BNCC e que tinha esse parecer novo para a computação, para a educação básica, né? O que a gente fez? Por quê? Porque a questão vai falar sobre as competências que constam em relação às TEDx, tá bom? Lá dentro da BNCC. O que a gente foi fazendo? A gente pegou, então, para que ficasse mais fácil a compreensão, tá bom, amigos? O parecer, que tá aqui, vocês podem clicar e vai ter o parecer completo, e que isso vai ser incorporado à própria BNCC, né? Porque não tinha esse componente de computação. Deixa eu colocar aqui, parecer computação. Os links estão com vocês, amigos, não se preocupem, tá bom? Opa! Aqui tem a norma que vai falar desse parecer, né, validando ele para inserção, e a gente trouxe a própria competência 5 que é citada. Olha só, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria da vida pessoal. Então, a gente trouxe esses elementos aqui que estão fundamentando a questão, tá bom? Olha só que bacana, vamos lá. Ao longo das últimas décadas, as tecnologias digitais da informação e comunicação, também conhecidas por TEDx, então a gente já havia comentado lá no comecinho da fala, né? Então, tecnologias digitais da informação... Opa! Tá mais bonitinho aqui. Da informação e comunicação. E são as TEDx. Tem alterado a nossa forma de trabalhar, de nos comunicarmos, de nos relacionarmos e de aprendermos. Nesse sentido, a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, contempla o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas às tecnologias digitais, como destaca a competência geral número 5. Então, já tinha lá na BNCC essa geral número 5, que a gente fez o recorte aqui abaixo, né, que já está incluído lá na base normal. E agora tem essa complementar, né, esse parecer complementar que traz a questão da computação para dentro da BNCC, tá bom? Essa é a lógica que foi pensada. E aí, ele diz respeito a exatamente essa competência 5 que a gente destacou ela aqui, ó, na íntegra, tá bom? E aí ele cita, né, aqui, ó, tecnologia digitais da informação e comunicação no contexto escolar, possibilidades, BNCC MEC adaptado. Assinale, deixa eu descer aqui um pouquinho para ficar melhor, aqui. Opa, deixa eu colocar aqui, pronto. Assinale a opção que indica corretamente a competência constante na BNCC em relação às TEDx. Então, qual é a competência que está lá explicitamente bonitinha, né, para a gente poder acompanhar? Então, tá aqui, ó, essa geral, tá bom? Perdão, essa geral não. Essa diz respeito à TEDx, especificamente, né, que é a competência 5, né, que está ali descrita. É competência geral, mas que tem respeito à TEDx, que contempla aqui, ó, vamos voltar aqui. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação, de forma crítica, significativa, reflexiva e ética, nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva, tá bom? Então, essa competência geral aqui que está sendo citada no texto, aqui nesse comecinho, para a gente poder entender a questão. E aí ele quer saber qual que está indicando corretamente, né? Como está ali já descrita, ficou mais fácil para a gente poder pensar, né? Aí a gente trouxe, deixa eu marcar aqui, cadê? Opa, aqui. Ó, compreender as linguagens como construção humana, histórica e social e cultural, de natureza dinâmica, reconhecendo-as, valorizando-as como forma de significação de realidade e expressão das subjetividades e identidades sociais e culturais. A gente tem uma diretriz muito específica aqui, né? Ó, é de linguagem, né?
Então, aqui a gente já sabe o que é de linguagem. Por quê? Porque está contextualizando aqui, ó, né? O outro, compreender a historicidade do tempo e do espaço, relacionando ao acontecimentos e processos de transformação e manutenção de estruturas sociais, políticas econômicas e culturais, bem como problematizar os significados das lógicas de organização cronológica. Historicidade, questão cronológica, ó, muito legal, hein? Então a gente já sabe também que tem a ver aqui com história, né? Eu só estou colocando para a gente poder entender, tá bom? Mas o nosso foco é a questão tecnológica, tá bom? É só porque esses elementos vão trazendo aqui uma compreensão mais tranquila para a gente poder pensar, tá bom? Número C, letra C dessas alternativas. Compreender e utilizar a cultura digital de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais escolares, para se comunicar por meio das diferentes linguagens e mídias, produzir conhecimentos, resolver problemas e desenvolver projetos autorais e coletivos. Ó, muito bonitinha, hein? Muito bonitinha essa daqui. A D, fazer observações sistemáticas, né? Olha só, de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas práticas sociais e culturais, de modo a investigar, organizar, representar e comunicar informações relevantes para interpretá-las e avaliá-las crítica e eticamente, produzindo argumentos convincentes. Então, está falando aqui de aspectos quantitativos e qualitativos, eu posso pensar já na matemática aqui também, né? Por quê? Porque já me dá umas deixas aqui, ó. Bem? E aí, a outra aqui, valorizar a diversidade de saberes, vivências culturais, apropriar-se de conhecimentos e experiências que possibilitem entender as relações próprias do mundo de trabalho e fazer escolhas alinhadas aos exercícios da cidadania e ao projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. A gente pode pensar aqui naquelas gerais. Vocês lembram que tinha, naquelas gerais lá, tinha projeto de vida, valores e tal. Então, também tem uma relação aqui com essa. Não é para a gente saber de tudo, é só porque a gente foi indicando quais eram as outras, né, para destacar a nossa aqui, tá bom? Quais que não tinham uma relação direta com a tecnologia, por exemplo, tá bom? É isso. Eu gostei dessa questão, hein? Questão 6 aqui, ó, vamos lá. Sobre as tecnologias aplicadas à educação, assinale a afirmativa incorreta. Como a gente já está craque aí nessa caminhada, então, olha só, incorreta, né? O que a gente tem aqui? Tem alguns elementos importantes para a gente ir pensando aqui, ó. Por que a tecnologia é importante, né? Ajuda os alunos com deficiência, por exemplo, otimiza o tempo, melhora a comunicação, facilita o aprendizado personalizado, né? Não tem distinção de gênero e cria uma equidade nesse sentido, né? Pode melhorar aí as questões dos próprios estudantes em relação aos seus interesses, por exemplo, constitui aí uma importância sobre a conscientização do uso de recursos. Então, tem muitos elementos que a gente já foi destacando aí nessas falas, né? Então, o que ele quer saber para a gente? Muito simples a formulação. Tecnologias aplicadas à educação, o que não é correto? É isso. O que é incorreto? Olha só, foi isso que ele quer saber para a gente. E aí a gente vai lá para a gente ver as afirmações, então, né? Então, calma lá. Deixa eu arrumar direitinho aqui. Acho que aqui ficou melhor. Bora lá. As tecnologias mais amplamente utilizadas, como livros, os vídeos e a televisão, são recursos que ampliam o espaço da sala de aula, mas que não dispensam a redação de planejamentos. É isso, né? Ele não dispensa o uso de planejamento. Mesmo que eu vá utilizar o livro, o vídeo, a televisão, ele tem que ter um planejamento, ele não está dispensando, né? Então, corretíssimo aqui. Então, isso aqui está correto. A gente vai marcar incorreta, tá, amigos? Lembrando aqui, ó, incorreta que ele quer saber. As tecnologias de comunicação e informação são utilizadas na educação de uma forma bem diferente do seu uso costumeiro. Então, olha só, as tecnologias utilizando de uso costumeiro para a gente, né? Que se dá na condição de mídias voltadas para a informação e entretenimento em público amplo. Com certeza, se elas são utilizadas por nós, né, na educação, elas têm um uso diferente, elas têm uma ação pedagógica, né? Então, por isso é que elas não têm um sentido de, especificamente,
para informação e para o entretenimento. Ela tem uma finalidade pedagógica, instrutiva, né, de memorização, seja qual for a proposta que a gente fez no planejamento, tá? Então, tá correto também. Outra, a letra C. Uma forma tradicional de educação pode ocorrer em algumas atividades de ensino assistidas por computador. Perfeito, pode, né? Embora a tecnologia seja avançada, a forma como ela é usada, em muitos casos, pode ser convencional. Pode. Eu acabei de falar de memorização, né? Se a gente quer que tenha uma prática de memorização, de reconhecer, de identificação, ela pode ser uma prática tradicional e pode ser mediada aí pelos computadores, né? Então, tranquilo também. É preciso, a gente não está discutindo se há uma vantagem, se não é, ele está falando de um contexto, tá bom, amigos? Ele está comparando que eu posso ser tradicional também utilizando o computador, né, que pode ser uma forma muito convencional do que a gente sempre utiliza, e que não mudou a nossa prática. É só isso que ele está afirmando aqui, tá bom? Letra D. É preciso que se organizem novas experiências educacionais, em que as tecnologias possam ser usadas em processos cooperativos de aprendizagem. Perfeito. Nos quais são valorizados diálogo, a participação permanente de todos os envolvidos no processo. Muito bonitinho, né? Correto também. E aí só sobrou para a gente, olha só, essa última aqui. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Olha aqui a afirmação. Deixa eu voltar aqui. Colocar aqui. As tecnologias não têm potencial para ampliar as possibilidades de ensino, para além do curto e delimitado espaço da presença física. Como não? Se a gente sabe que os espaços são outros agora, que não tem uma limitação, né, de professores e alunos na mesma sala de aula. Pelo contrário, a ideia é que a gente possa ampliar e possa divulgar o que está acontecendo também por outros espaços que não limitam a própria sala física, né? Então, não tem potencial, pelo contrário, elas é que têm potencial para fazer esse movimento, tá? Então, essa foi a única que está incorreta aqui nessa configuração, beleza? Questão 7, uma questão também muito, muito interessante. Essa questão 7 aí exige aí um pouquinho do conhecimento que a gente já tem aí sobre Weber, e eu achei bacana. Essa questão está falando especificamente da teoria da burocracia, tá? E aí, isso é muito legal. Então, eu vou contextualizar e depois volto na questão, tá bom? Por quê? Porque o autor está falando sobre alguns elementos dessa burocracia, né? Ele vai chamar aqui, ó, como transmutação da autoridade racional legal para autoridade racional informacional, tá bom? E aí, fazendo esse paralelo, o que ele está citando aqui como elemento importante de Weber? E quando ele traz Weber para pensar, os links também estão lá com vocês, tá? Tá tudo bonitinho lá. É um texto bem legal de a gente poder ler para falar sobre essa questão da burocracia. O que Weber está falando, né? Para ele tem 3 formas de autoridade: a tradicional, a carismática e a racional legal. O que ele contextualiza? Que essa tradicional é baseada em tradições e costumes e práticas passadas de uma cultura. Então, por isso é que tem essa questão, por exemplo, os patriarcas, os anciãos, né, que são aí a autoridade desse lugar, né, são legitimamente aí autoridades pelas tradições religiosas, crenças e costumes. Uma outra autoridade que deve chamar a atenção é a carismática, que são pelas características físicas ou personalidade do líder em questão. Então, os seguidores reverenciam, né? E aí a gente pode pensar isso em muitas questões da internet hoje em dia. Eu acho que isso é muito, muito apropriado nesse discurso de hoje, né? Então, a gente tem aí, não só com a questão de desvantagem de poder ser passageiro, porque a cada novo sujeito que pode aparecer, isso também tem um reviravolta, né? Ou pode também não ser mais, enfim, isso acontece. E a outra que ele fala é racional legal, que é aquela garantida por regras e normas oriundas de um regulamento, que por sua vez é reconhecido e aceito pelo grupo. Então, as questões que são postas, e aí a ideia aqui é que comanda a pessoa que ocupa o cargo, independente que ela seja. Então, é o comando dessa pessoa, da função que ela exerce, não pelo que é esse cargo, né, e não quem ela é, tá? Então, é o policial, é constituído pelo Estado, né, é um juiz, constituído pelo... E no nosso caso, na sala de aula, a gente como professor, né?
A autoridade está no cargo e não na pessoa que exerce. Então, não há uma questão personificada aqui da pessoa, né? Está no cargo que ela exerce, ok? Essa questão da autoridade racional legal. Aí, uma das questões que esse modelo de Weber traz para a gente pensar é que o enfoque é baseado na previsibilidade e estabilidade, sem levar em consideração a alteração do cenário externo, a qualificação dos membros da organização e a tecnologia e seus avanços. Essa teoria possui uma postura altamente técnica e mecanicista. A preocupação é apenas com a estrutura e o conjunto dos cargos e funções. Essa é uma crítica que se faz a esse modelo instituído por Weber, tá? Sobre teoria burocrática. O comportamento pessoal das pessoas não é levado em consideração. O que se faz dessa crítica é que essa questão de conhecimento técnico, o mecanicista, o exercício dessa função é que está valendo, desconsiderando essa questão pessoal dos indivíduos, tá? Mas considera a função que ele exerce. Essa é uma crítica aí na perspectiva weberiana, tá bom? E o que isso tem a ver com a gente? Olha que formulação interessante que eu achei. O autor Lima acredita que a transmutação da autoridade racional legal, autoridade baseada em ordenamentos, para a autoridade racional e informacional, no mundo servido pelas tecnologias da informação e comunicação, com os seus respectivos instrumentos de controle e de vigilância do tipo digital. Então, está falando de uma questão aí de controle mesmo, vocês estão observando. De acordo com o autor, a necessidade de estudar novas formas de dominação digital das organizações e da administração de educação mantém relação com a burocracia aumentada do tipo crítica weberiana. E aí está aqui a nossa deixa. Então, toda vez que ele está contextualizando, ele vai falar assim, olha, essa burocracia... Opa, deixa eu colocar bonitinho aqui. Essa burocracia aí, ó, que a gente está falando dos tipos de autoridade, né? Ela tem uma crítica muito importante que é weberiana, né? Já que ele já falou aqui um pouquinho desses tipos de autoridade que Weber considera. E aí, ele quer fazer uma coisa muito massa, ele quer entender, então, para a gente avaliar se, para a prática pedagógica, essa conversão pode significar. Olha que massa, então ele quer saber uma relação de uma prática, o que isso pode significar. Então, pensando nesses elementos para Weber, né, pensando na crítica que ele faz aqui, o que isso tem a ver com a nossa prática? Né? Então, vamos pensar aqui nas afirmações, porque ele quer saber o correto, tá? Então, vamos lá. Problemas de desumanização, como observados por Weber, relativamente à dominação burocrática e à eliminação dos elementos sensíveis, pessoais, que se submetem ao cálculo. Perfeito, né? Porque a gente está falando que ele não considera o sujeito, ele não considera essa pessoa para ter uma relação de autoridade, ele considera o cargo que ela está exercendo. Então, esses elementos que são da pessoa não têm nenhuma importância, né? Ou seja, no conjunto dos elementos, ele não tem valor, né? Porque isso não é considerado, é isso que ele está afirmando. A outra, a racionalização da aprendizagem garantida e sua qualidade e performatividade exclusivamente pelas avaliações formais traduzidas em números. Então, também corretíssimo, né? Por quê? Porque está dizendo que tem um valor. Olha só, qual que é o valor que ele tem? É o que ele mostra lá. O que está sendo traduzido em números. Se a pessoa estava doente, se a pessoa estava indisposta, se tinha alguma questão, uma condição que não a tornou possível realizar uma boa atividade, mas o que a nota é o que vai importar. A consideração ali é do papel, né, do que é feito aí numa perspectiva pedagógica que é a nossa, que é a aplicação de avaliações. E na perspectiva de Weber, não considera esse sujeito, né? Ele considera o que está sendo mostrado, o cargo, a função, a performance daquilo que está sendo técnico, né? É isso que ele coloca. E aí, a última afirmação aqui para a gente, o aumento da participação dos alunos no processo de aprendizagem, potencializando a democracia na sala de aula. Ele não vai falar sobre isso, né? Ele tirou o papel do sujeito, então, essa aqui é incorreta, né? Ele não está considerando isso. Então, apenas a 1 e a 2 estão corretas aí nessa perspectiva weberiana.
Eu achei muito massa, achei muito bem elaborada essa questão, e exige realmente esse conhecimento prévio aí, né, para a gente pensar nesse tipo de autoridade e dos aspectos burocráticos que são trazidos por Weber, tá bom? Deixei o link bonitão para vocês, ó, completinho lá, para que vocês pudessem se apropriar do texto na íntegra, tá bom? Ok? Questão 8. Vamos lá? Ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediados pelo mundo. Considerando esse pensamento de Paulo Freire e o atual cenário de tecnologia de educação, assinale a opção que exemplifica a promoção de práticas pedagógicas, ao mesmo tempo reflexivas, colaborativas e dialógicas, por meio do uso de recursos tecnológicos. Muito freiriano isso aqui, né? Então, o que a gente trouxe aqui? Alguns elementos para a gente pensar, de novo a base, a gente trouxe as diretrizes para a educação básica também, e trouxe alguns elementos aí, ó, que de alguma forma contribuem para pensar sobre, né? Então aqui a gente está pensando na articulação da BNCC para a diversidade, e aí, claro, alguns elementos que vão ser da comunicação da educação infantil para o ensino médio, está vendo aqui, ó? Que vai perpassar aí da educação infantil até o ensino médio, e aí isso é importante. Por quê? Porque eles vão direcionando sobre a forma de trabalhar, né? Qual é a forma? Aqui, ó. Então, ambas possuem como referencial o compromisso de saber as dimensões planetárias, que, ao cuidar e educar, seja possível a escola conseguir ampliar a compreensão sobre a relação indivíduo e trabalho, adotar estratégias para que seja possível, ao longo da educação básica, desenvolver letramento emocional, ensinar a compreender o que é ciência, viver situações práticas a partir das quais seja possível perceber, compreender os efeitos da infoera, sabendo que essa atuam cada vez mais na vida das crianças e adolescentes. Então, são elementos bem importantes aí para a gente contextualizar. As TICs, então, constituem a parte do contínuo desenvolvimento das tecnologias, a começar pelos GIS e os livros, todos podendo apoiar e enriquecer as aprendizagens. Como qualquer ferramenta, deve ser usadas e adaptadas para servir a fins educacionais, e como tecnologia assistiva, desenvolvidas de forma a possibilitar que a interatividade virtual se desenvolva de modo mais intenso, inclusive a produção de linguagens. Então, a gente está contextualizando essa afirmação aqui, né, para falar que ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediadas por esse mundo. Então, quer saber nas nossas práticas o que isso tem a ver com a questão tecnológica. Então, olha só, o que a gente vai pensar aqui? Como que a gente vai utilizar esses elementos para a gente pensar nessa aplicação prática, né? Por exemplo, utilizar plataformas digitais apenas como repositório de conteúdos para que os alunos as acessem de forma autônoma e individualizada? Não, né? Por quê? Aquelas palavrinhas lá de novo, apenas, repositório. Eu vou colocar só os elementos lá para que ele possa sozinho construir sua aprendizagem? Se a gente está falando que eles vão educar mediados pelo mundo, então eu não posso ter um lugar que só seja para depositar material, e eles possam lá e consultar. Eu tenho que ter aí uma inserção, uma interação, uma comunicação entre esses sujeitos, ok? B. Aqui. Implementar ambientes virtuais de aprendizagem onde os alunos possam co-criar conhecimento, debater ideias e construir projetos colaborativos, mediados por ferramentas digitais. Aí sim, né, eu tenho uma expansão desse processo. Muito legal isso. Outro, e aí pensando aí nessa afirmação freiriana, hein, gente? C. Priorizar os aplicativos que focam exclusivamente na memorização de conteúdos e na realização de testes padronizados. Também não é essa perspectiva, né? Eu não vou priorizar que seja só na memorização para o conteúdo, e não que isso não possa existir, é diferente. Mas aqui está focando que é exclusivamente, e que eles façam testes. Não é isso a tecnologia, né? Para a gente poder exemplificar a promoção das práticas e, ao mesmo tempo, reflexivas, colaborativas, dialógicas, eu não posso focar só nisso. É essa a grande questão, tá bom? D. Adotar tecnologias que substituem completamente o codificador. Não, né, gente? Porque senão a gente não tinha um porquê. Então, a nossa intervenção, mediação, colaboração, ela é fundamental. E aí, a ideia não é ter uma aprendizagem autodidata, pelo contrário, é que a gente possa conduzir o processo indicando melhor ferramenta, melhor organização para aquele conteúdo que a gente quer que ele se aproprie, tá bom? E a letra E, deixa eu subir aqui um pouquinho.
introduzir ferramentas tecnológicas sem qualquer integração pedagógica, utilizando apenas como atrativos visuais. Não, né, gente? A ideia não é que não tenha integração pedagógica, senão a ferramenta, o recurso vai ser disponibilizado e não tem por que a gente estar junto, já que ele não vai ter uma intenção. A nossa intervenção, quando a gente está atuando, tá, na nossa função, ela tem uma intencionalidade. Então, por isso que ela não é sem qualquer integração. Pelo contrário, tudo é pensado da forma como isso vai ser utilizado. Ok? Vamos lá? Com o advento da revolução digital, todos os aspectos das sociedades humanas foram transformados. As escolas e educadores ainda buscam acompanhar as mudanças ocasionadas pela tecnologia da informação e comunicação em suas atividades. Então, também elementos importantes aqui para a gente pensar, né, no que tem ocorrido aí das últimas formas, né, e especialmente pela revolução digital aí. Isso é muito massa. Considerando o modo como as políticas curriculares nacionais, deixa eu marcar aqui, tratam a relação entre TICs e processo de aprendizagem, então a relação entre TIC e processo de ensino-aprendizagem. É correto afirmar que elas, muito massa. Eu trouxe aqui só para a gente relembrar, tá bom? Então aqui a gente tem as competências, e aí gerais da BNCC, que incluem aqui, ó, a cultura digital, né? Nossa, ficou feio esse aqui. Então, nessas competências gerais, a gente tem aqui a quinta, que fala compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de forma crítica, significativa e ética. Dentre elas, todas aquelas que a gente já foi vendo, né, que vocês já estão cientes aí, conhecimento, pensamento científico crítico, repertório cultural, comunicação, empatia, responsabilidade da cidadania. Então, todas aquelas, a cultura digital está aqui, ó, bonitona. O que tem falado sobre ela, né? Olha só, compreender e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas, que foi o que a gente já leu ali em cima. Vocês lembram da outra questão? Aqui só tem uma forma diferente de apresentar. Essa competência reconhece o papel fundamental da tecnologia e estabelece que o estudante deve dominar o universo digital, sendo capaz, portanto, de fazer um uso qualificado e ético das diversas ferramentas existentes, e de compreender o pensamento computacional e os impactos da tecnologia na vida das pessoas e da sociedade. Esse é um aparato geralzão que se precisa pensar, tá bom? O que está falando aqui para a gente? Então, dentro dessas políticas que a gente tem aí, e pensando mesmo na BNCC, por exemplo, né? Qual é a relação entre as tecnologias e o ensino-aprendizagem, né? O que a gente já pode ir afirmando ali, com certeza? Vamos ver? Vocês já estão aí cientes. Servem como eficientes recursos de lazer, devendo ser empregadas nos horários recreativos. Então, ele quer saber o que está correto no processo entre TIC e ensino-aprendizagem. Então, não é recurso de lazer para o horário recreativo. Ele até pode ser, mas com uma diretriz, no nosso caso, né, para que aconteça o processo de ensinar e de aprender. Então, é por isso que não é verdadeiro. Colocam em risco a atividade pedagógica e por isso devem ser usados e vetados no ambiente escolar. Pelo contrário, né? Ele deve ser utilizado, tem uma legislação específica para isso e que vai gradativamente aumentando esse nível de conhecimento para que ele possa ser melhor utilizado no espaço escolar, tá bom? Letra C. Estão fora do âmbito da educação escolar, dado que os nativos digitais já crescem dominando seu manejo. Muito pelo contrário, né? É como que a escola vai tratar os recursos, as TICs de forma geral, de forma educativa, de forma proposital e intencional. É como que a gente vai adotar a ferramenta, o recurso, esse app, essa pesquisa, a gente vai ver em outros momentos, a pesquisa, a própria condição desse aluno de relacionar com a sociedade, mas sendo discutida em sala de aula, por exemplo, né? Então, não só para aqueles que já nascem sabendo, mas como é que eu vou fazer uso apropriado desse recurso para estudar, né? Para fazer pesquisa, para eu me apropriar do que eu não sei ainda, tá bom? E aí a gente tem aqui a letra D, trazem ferramentas úteis e riscos, e por isso a escola deve formar para a sua correta utilização. Muito legal isso, hein? Então,
entre TIC e ensino-aprendizagem, trazem ferramentas úteis e riscos. A gente sabe que são dois extremos, né? E que a escola deve formar para a sua correta utilização. É isso que a gente faz, né? Identifica, faz uso, reconhece a possibilidade, alerta sobre tais usos, faz a questão de cuidado sobre o que está sendo acessado. Então, esse é um papel correto aqui entre TIC e ensino-aprendizagem. E a última que tem aqui, ó, soluciona problemas pedagógicos. Já acaba com a gente, né? E devem substituir gratuitamente a necessidade de ambiente escolar. Não, né, gente? A tecnologia não vai resolver os problemas pedagógicos. Ela talvez tenha até outros problemas que ela apresenta, né? E ela não deve substituir gratuitamente a necessidade de ambiente escolar. Pelo contrário, ela deve propiciar outros espaços também formativos, né? Mas que ela não está sendo trocada, ela não está sendo um substituto para esse processo. E senão a gente não voltaria mais para o presencial, por exemplo, né? E não está só no espaço de possibilidade físico, pelo contrário, é de como esses espaços possibilitam outros fomentos de cidadania. Essa é a grande questão, de relações, de interações, de possibilidades didáticas também dentro do espaço escolar. Bom, então, o que ficou corretão é esse bonitão aqui, ó, de a gente poder formar para correta utilização. A número 10 aqui. Muito legal também. Eu gosto desse material da Kensky, eu acho que a gente traz elementos para pensar sobre ela. Esse foi aquele que eu trouxe aqui. É um currículo de referência para tecnologia e computação. E aí, pensando nos eixos da BNCC, né? Desses elementos que são norteadores aí para a gente. Então, quais eixos? A cultura digital, a tecnologia digital e o pensamento computacional. Então, esses elementos é que vão sendo configurados para as etapas. Então, por exemplo, dentro da cultura digital, a gente vai ter tecnologia e sociedade, cidadania digital e letramento digital. A gente vai ter em tecnologia, representação de dados, hardware e software, comunicação de redes. E a gente vai ter, no pensamento computacional, reconhecimento de padrões, decomposição, algoritmos e abstração. E isso está integrado ao currículo do ensino fundamental, né? De educação infantil ao fundamental. E aí, esses eixos aqui são muito complexos, no sentido da extensão que eles tenham, tá? Essa é a grande questão. É como que a gente vai caminhando, né? E aí não pensando num aspecto, como a gente falou agora há pouco, mas num elemento grandão, que é uma cultura digital. O que dentro dessa cultura a gente vai desenvolver? Que processo a gente está vivenciando que vai pensar não só no letramento, mas vai pensar na cidadania, vai pensar na tecnologia e sociedade. Então, esses elementos vão sendo gradativamente utilizados como recursos importantes de planejamento para que a gente possa atuar em cada uma das etapas. Essa é a grande questão. Por isso que a política pública vem reforçar da importância de trabalhar esses termos, essas habilidades com os pequenos. E pequenos, estou falando de todo o segmento do fundamental, da educação infantil, até o médio. Esses elementos são importantes aí. O que a gente tem que fazer como um docente? Entender e se apropriar desses elementos aí que constituem uma política importante de formação, né? Para que a gente possa não ter somente o conhecimento desse elemento, né, de BNCC, mas como é que eu vou fazer uso desses recursos também na sala de aula, com o que eu tiver, com o que foi ofertado, né, com essas condições. O que a Kensky fala para a gente? Que as tecnologias em educação não provocaram ainda alterações radicais. E olha só, ela está falando isso em 2007, hein? Então, ela está falando que ainda não provocaram alterações radicais no processo de aprender. E diga, mas hoje já acontece perfeitamente? Não, né? A gente sabe que ainda está em processos também. Hoje, né, 2024. Por isso, mais que as escolas usem computadores, por mais que as escolas usem computadores e internet em suas aulas, essas continuam sendo seriadas, finitas no tempo, definidas no espaço restrito da sala de aula, ligadas a uma única disciplina e graduadas em níveis hierárquicos e lineares de aprofundamento dos conhecimentos em áreas específicas do saber. Ou seja, parece que tudo que a gente já fez ainda falta, né? Ainda não conseguimos avançar para fora dos limites, fora das caixinhas. E é essa crítica que ela faz. O livro se chama Educação e Tecnologia, um novo ritmo da informação.
E o que quer que a gente configure aqui, né, para a gente poder pensar? O texto, então, está falando sobre as tecnologias, são geralmente usadas na escola, beleza? E, de acordo com ele, é correto afirmar que ainda há necessidades de elas serem tomadas como. Então, quer saber sobre as tecnologias, nesse contexto aqui, o que ainda falta, o que ainda tem, o que ela apresenta para a gente. As afirmações são as seguintes: recursos suplementares de auxílio de ensino-aprendizagem. Não é um recurso suplementar, né? Ele é um recurso complementar, né? Muitas das vezes. A gente tem uma questão suplementar, basicamente, quando a gente tem aí uma auto-habilidade de superdotação, mas em tese, eles não suplementam o processo, eles complementam, né? Essa é uma questão importante. Outro, letra B, formas de redefinir a configuração tradicional do processo educacional. Essa é uma luta para a gente, né? Qual é a luta? Redefinir essa configuração do que a gente já faz no processo. Qual? Tomando aqui a tecnologia como elemento importante. Por quê? Porque a gente parece que não consegue avançar. É essa a crítica da Kensky. Então, apesar disso, a gente continua hierarquicamente, linearmente, não conseguindo ultrapassar essas barreiras. E aqui está falando o que é correto, né, da necessidade que a gente ainda tem para fazer. É isso que ela está falando. Outro, letra C, instrumentos lúdicos que podem tornar as aulas mais prazerosas. Não, né, gente? Não somente isso, né? Então, não eles cotidianamente já podem ser assimilados com essa questão. Talvez seja aqui como eu tornar o aprendizado, né? Como eu conseguir levar o processo de ensino e de aprender a partir desses elementos. E não só serem elementos lúdicos, mas é como que a aprendizagem vai estar atrelada nesse processo. Essa é a grande deixa, né? E a outra, substitutas do papel docente. A gente já teve outra questão muito parecida, vocês lembram? Então, não é substituto do papel docente no acesso e na abordagem crítica das informações, é tornar o professor aqui capacitado para que ele possa utilizar as tecnologias e fazer as intervenções devidas. Tá? Então, o que a gente tem aqui como afirmação correta, né, é que formas, qual é? É que ainda há necessidade de elas serem tomadas como formas de redefinir a configuração tradicional do processo educativo. Por quê? Porque a gente sabe que elas ainda permanecem da mesma forma, utilizando as tecnologias de forma hierárquica, definindo só dentro da sala de aula, ligadas a uma disciplina, tem aí um aprofundamento da área e não da contextualização ou da interdisciplinaridade. Essa é a questão que a Kensky traz para a gente pensar, tá bom? E vamos descendo aqui. Dentro das questões da FGV, essa aqui a gente trouxe também para fechar, que é do Castells, e depois são questões de outras bancas, que eu achei muito importante rever também. A gente colocou as referências, vocês vão ter acesso lá na íntegra desse material, e a gente fez agora, bem bonitinho para vocês, essa síntese, tá bom? Porque eu achei que era importante, né? Dentro da perspectiva da sociedade da rede, a gente colocou lá, por exemplo, a definição, as características, os elementos que ele traz para pensar, e também aqui, ó, o papel do professor. Então, esses elementos vão contribuir para estudar. Então, o professor, nessa perspectiva, mediador do conhecimento, facilita o acesso à informação e guia os estudantes à navegação e seleção de conteúdos, facilitador da aprendizagem colaborativa, promove e coordena atividades que envolvam colaboração com os estudantes, capacitador tecnológico, ensina e incentiva o uso efetivo e ético das TICs, motivador e engajador, utiliza as TICs para criar um ambiente de aprendizado estimulante e motivador, promotor da inclusão digital, trabalha para garantir que todos os estudantes tenham acesso equitativo às tecnologias digitais e apoio ao desenvolvimento das competências digitais. Então, esse material Sociedade em Rede é um clássico aí, vários concursos da FGV, eles citam esse material do Manuel Castells, eu acho que é muito relevante. E olha só, de 99, hein? Nossa, de 99 esse material. O que ele afirma para pensar aqui na questão? Que as novas tecnologias da informação não são simplesmente ferramentas a serem aplicadas, mas processos a serem desenvolvidos. Essa é a grande deixa.
processos a serem desenvolvidos. A reflexão assim, exposta acima é uma orientação frutífera para pensar o modo como a realidade educacional pode ser modificada na era das tecnologias digitais. Assinale a opção que está em linha com essa posição. Então, toda essa questão desse trabalho do Manuel Castells, ele vem falando aqui, ó, amigos, sobre a forma de organização social que emergiu com as TICs. Essa é a grande questão para ele. Essa é a questão da interconectividade, né, que as TICs permitem a conexão global instantânea, criando uma rede mundial de informações e comunicação, a flexibilidade das estruturas sociais e organizacionais mais adaptáveis e descentralizadas, há uma desigualdade de acesso às TICs que leva também esses sujeitos à exclusão digital e à ampliação das desigualdades sociais. Então, são elementos muito chaves para o Manuel Castells. Então, é a partir desses elementos que a questão está sendo formulada, né? Redes, estruturas abertas dinâmicas que permitem a comunicação e interação entre múltiplos nós, indivíduos e instituições, fluxo de informação, movimento contínuo de dados e informação que atravessa essas redes, e as tecnologias, as TICs como infraestrutura fundamental para a criação e manutenção de sociedade em rede. A gente falou do exemplo que ocorreu na Europa esses dias, e aqui, ó, lá em 99, ele já vai pensando sobre isso. Então, não é um assunto novo, né? São questões que ele foi pensando e que isso foi estruturado nesse trabalho de sociedade em rede. Então, é muito contemporâneo esse trabalho, né? E aí, a partir disso, para pensar aqui, ó, então vamos lá. A inclusão do uso de computadores nos momentos de lazer e tempos livres do estudante. Então, não é essa a ideia, né? Ele está falando que as tecnologias não são simplesmente ferramentas a serem aplicadas, mas processos a serem desenvolvidos, né? Então, qual é o processo? Inclusão de computador no momento de lazer em tempos livres, a gente vê uma questão muito parecida, né? E que não é isso, né? Não é para o momento de lazer em tempo livre. E não que não seja. Mas para a gente, para pensar em educação, para pensar nessa realidade educacional, não faz sentido, né? A adoção de sistemas informatizados para auxílio na parte burocrática do cotidiano escolar também não é esse o motivo principal, né? Essa posição, ela pode até utilizar, mas não é esse o foco desse trabalho aqui que ele enfatiza, que não é, olha só, que não é simplesmente uma ferramenta de aplicação, mas processos a serem desenvolvidos com as TICs. Substituição do quadro negro pelas telas projetadas e apresentação de slides também não é isso, é simplista demais, né, pensar nessa substituição, né, e eu continuo fazendo as mesmas práticas. A ideia é que eu mude as minhas práticas. D, investimento na formação docente continuada para incorporação de práticas das tecnologias. Aí faz todo sentido, né? Como é que eu vou mudar as minhas práticas com formação continuada, entendendo as ferramentas para que eu possa melhor utilizá-las? Aí sim. E a letra D, oferecimento de conexão à internet, banda larga, para uso particular da comunidade escolar. Também não, né? É para uso da instituição, né? É para uso de todos envolvidos no processo de ensinar e de aprender, e não particular, né? Que cada um faça uso. Não, não é essa a ideia quando fala nesse desenvolvimento aí, tá bom? Eu vou começar agora, amigos, com essas bônus que são de outros concursos, tá? Eu achei muito interessantes. Aí eu trouxe alguns recortes, estou quase terminando a aula, fiquem tranquilos. Aí eu trouxe, então, são algumas questões que eu achei que valia a pena para esse momento inicial da gente, tá bom? Então, olha só. Segundo a BNCC, incorporar TEDx às práticas pedagógicas e no currículo como objeto de aprendizagem requer atenção especial para alguns fatores que não podem ser negligenciados. Muito legal mesmo. Aí, olha só, uma colega tinha perguntado sobre o que é para fazer, né, dentro das questões de letramento e tal. Olha que legal que tem aqui. Então, o que os alunos precisam desenvolver, né? Tem um artigo muito bonitinho aqui, simples demais, e que dá para tirar muitas ideias interessantes. Olha só, o que prevê essa cultura digital, né? Num aspecto bem amplo, tá? Então, o que prevê aí? Olha só. Utilização de ferramentas digitais, produção multimídia, linguagem de programação, domínio de algoritmo, visualização de análise de dados, mundo digital e uso ético. Então, essas são algumas competências importantes aí para se trabalhar na cultura digital, né? Então, esses elementos é que devem estar em pauta para que a gente possa entender. E aí, só pensando nesse quadro aqui, ó, só fundamental, fora os outros, né? E aí, aqui, vocês vão encontrar o recorte completão lá, tá?
E aí tem falando do médio também, tá bem interessante. Por quê? Porque ele vai direcionando. Por exemplo, o que é a utilização de ferramentas digitais? Precisa ser capaz de usar ferramentas multimídias e periféricos para aprender e produzir. Então não é só utilizar, mas é como é que eu vou produzir a partir daquilo, né? E como é que eu vou fazendo? Gradativamente, quando eu tenho esses recursos. Edgar, na minha comunidade não tem, no meu município não tem. Então, essa é uma questão do Estado de prover elementos que minimamente sejam capazes de responder a essa demanda que está sendo colocada para a gente. Por meio do quê? Da Base Nacional Comum Curricular. Tá bom? Então, vamos lá. Então, do que a gente já sabe, olha que bacana essa questão formulada. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Opa. Aqui, perdão. Então, a partir da BNCC, né, que a gente está trabalhando, ele fala que esses fatores não podem ser negligenciados. E aí as afirmações abaixo são o seguinte: é preciso repensar os projetos pedagógicos com o olhar de utilização das tecnologias. Perfeito, né? Ou seja, ela tem que estar incorporada dentro dos projetos de cada unidade escolar para que isso, de fato, aconteça, né? E todo mundo seja mobilizado. Então, opa, aqui. Corretíssimo, né? Buscar o suporte de metodologias ativas, perfeito, né? Ou seja, tornar o sujeito ativo nos processos de ensino e de aprender. Não que ele fique aguardando o professor fornecer as coisas, mas que as metodologias possam possibilitar esse estudante ativo no processo de ensino e de aprender. Perfeito também. Democratizar o acesso e incluir estudantes no mundo digital. Perfeito, né? Que todo mundo tenha acesso, que é possível que eles consigam iniciar esses processos que estão aqui descritos, né? Linguagem, domínio, visualização de dados, mundo digital, entender o impacto da tecnologia na vida das pessoas da sociedade, incluindo as relações sociais, culturais e comerciais. Então, isso faz parte do pacote de cultura digital. Muito bacana. E a última aqui, ó, focar o uso das tecnologias para apresentação digitais, mostrar vídeos, etc. Não, né? Então, a gente não quer isso. A ideia não é focar para fazer isso, né? É uma questão muito mais plural. Então, as corretas, então, ficou 1, 2 e 3, bem bonitonas aqui, ó. Uma questão simples, assim, mas que eu acho que está cheia de elementos que a gente já estudou, a gente já foi percebendo aí na apresentação, tá bom? Questão 13. Apostar em multimídia e hipermídia na educação é muito importante para o ensino e traz diversos benefícios, pois vivemos em um mundo digital conectado e bastante interativo. Quanto às vantagens de investir em multimídia e hipermídia na educação, marcar-se para corretas e para erradas. Então aqui a gente vai marcar se ou né? E após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Então, tem duas atividades, né? Uma para a gente marcar se é correto ou errado, e depois a gente vai marcar uma sequência, não é isso? É isso aqui, ó. Aí, o que a gente trouxe aqui para a gente pensar, né? Primeiro falando o que é mídia e depois hipermídia, né? Talvez possa não estar lembrado, a gente trouxe aqui um recorte bem bonitinho, tá bom? Tem as referências lá também. Então, as mídias na educação são parte essencial dos processos de socialização e de interação da tecnologia da informação e comunicação na escola em todos os níveis. Essas técnicas estão presentes no cotidiano no ambiente escolar. Então, é tudo que a gente pode utilizar como processo de socialização e integração da tecnologia e da comunicação na escola. São as mídias. E o que é uma hipermídia? Como a união de multimídia com o hipertexto. Isso é bacana. O hipertexto é um sistema de comunicação no qual diversos elementos de conhecimento podem ser montados de maneiras diferentes, de acordo com diferentes perspectivas dos usuários do sistema. Então, a gente pode montar lá o texto com imagem, né? A gente pode montar um texto com imagem, com as palavras, com a representação. Então, a gente tem um hipertexto, né? E aí, esse conjunto de elementos é que faz essa hipermídia, com links, né, como a gente coloca aqui, com imagens, e isso possibilita outras perspectivas, né? Isso é bacana. Bom, então vamos lá. Quais são os itens, então? Para a gente pensar nessa relação aí da mídia e hipermídia da educação, como é importante para o ensino e traz os benefícios, né? Então, se a gente está falando de interações, as possibilidades que os recursos fornecem, então a gente tem aí elementos importantes. Alunos mais engajados,
E a gente acabou de falar sobre isso, né? Utilizando multimídia e hipermídia em sala de aula, é possível ter aulas mais dinâmicas, diferentes, personalizadas, que saem do padrão em que o professor passa o conteúdo e os alunos absorvem. Muito legal, hein? Show essa. A outra, ensino padronizado. Uma forte característica dos produtos de multimídia é e permite a sua linearidade, fazendo com que todos os alunos percorram os mesmos caminhos, os mesmos conteúdos. Pelo contrário, né? Não tem, não é essa questão da linearidade e nem que percorram os mesmos caminhos, né? Não é. Ou seja, cada um vai ter um momento para que possa caminhar, independente das formas que eles estiverem acessando, mas cada um tem um caminho a ser trilhado, né? Por isso que não está correto. Maior acessibilidade. Com conteúdos multi e hipermediáticos é possível melhorar a acessibilidade à aula. Opa. Como o material ficará disponível em diversos formatos, nós podem acessá-lo de diferentes formas e lugares. Isso é muito massa, né? Ou seja, disponibilizar material em diferentes lugares, né? Isso em relação à acessibilidade. Em relação aqui a alunos engajados, a gente tem lá diferentes e personalidades saindo do controle, a gente tem aqui possível ter mais dinâmicas. Então, aqui, ó, o primeiro e último correto, e o do meio ficou falso. Então, bonitona aqui pra gente, ó. Letra E. Vamos lá? 14. Ah, isso é bem legal. Eu vou trazer depois as outras, e achei que esse, para iniciar, ficava bom também. Que é o grande desafio do professor na educação 3.0. A educação tem um processo muito interessante, que ela vai concomitante com o nível de desenvolvimento da sociedade. Isso é bem interessante, né? A gente poder associar. Então, a gente trouxe um quadro aqui comparando, a gente estava estudando e tem aí já falando em educação 6.0, né? Mas a partir da educação 5.0, que fala sobre os superinteligentes, a gente já tem perspectivas bem interessantes também dessas mudanças, né? O que a gente tem aqui nesse quadro? Então, o que a gente tem aqui na educação 1.0? Antes da Revolução Industrial, que era singular, elitizada, o ensino individual e o foco no educador e a submissão do estudante, do aluno. Na 2.0, então, nessa mudança, então, dessa 1 para essa 2, o que a gente tem? E depois para 3 e a 4 aqui. O que a gente está querendo saber é da 3, né? Opa, calma lá aqui, ó. Ele quer saber da educação 3.0, né? Então, o foco aqui, ó, deixa eu marcar aqui bonitinho, é aqui, ó, educação 3.0. Então, o que a gente tem aqui na 3.0, né? A gente tem a era da internet e da tecnologia, a gente tem uma questão participativa, a gente tem a popularização e a criatividade sendo destacadas, o ensino com base em trabalhos criativos e de equipe e colaboração também, um foco no ensino híbrido, e aí tanto online como offline, e o fomento ao pensamento analítico, né? Então, é isso que a gente vai ter de configurar essa nossa 3.0. O que a gente tem em sociedade aqui, ó, chegando aqui até a 3.0 também, né? Então, isso é bem legal. Olha só, avanço da eletrônica, sistemas computadorizados e robóticos para a manufatura. Então, é esse caminho que a gente está falando, que há uma associação entre os elementos de sociedade e de desenvolvimento. Então, isso tem tudo a ver com a gente, com a educação, né? E aí, o último aqui desse quadro é a educação 4.0, que vem depois aqui, ó, da quarta revolução industrial, que é qual? A era digital. A gente vai falar dela depois, mais detalhes, e também falar da 5.0, tá bom? E aqui já vai apresentando metodologias ativas, ó, bem bonitinho, mas o que nós estamos focando é essa 3.0, tá bom? E aí, o que a gente tem aqui, então? Tornar a sala de aula um espaço de aprendizado homogêneo, não é, né, uma empresa homogênea, não é essa a perspectiva. Transformar a escola em um ambiente disciplinador, também não tem nada sobre isso. Utilizar metodologias de ensino que promovam a padronização do saber, muito pelo contrário, né, participativo e colaborativo já começa a ter esse momento. Saber utilizar novas tecnologias com potencial pedagógico, aí que está.
Essa é a grande questão, por quê? Porque a gente começa aqui, ó, a era da internet e da tecnologia. Então, nessa educação 3.0, é que a gente começa a pensar sobre isso. E, para isso, a gente precisa saber como que vai utilizar como potencial pedagógico, né? E a última aqui, o último item, promover treinamento alicerçado na aprendizagem informativa. Também não é, né? Se a gente está falando de participação, de popularização, criatividade, trabalho em equipe, ensino híbrido, a gente precisa fomentar aqui um pensamento analítico a partir da formação dessa galera toda, tá bom? É por isso. Eu achei bem boa essa questão. A 15. As diretrizes culturais nacionais gerais para a educação básica afirmam que, organicamente articuladas, a base comum nacional e a parte diversificada são organizadas e geridas, de tal modo que também as tecnologias da informação e comunicação perpassem transversalmente a proposta curricular, desde a educação infantil até o médio. Olha lá de novo, hein, reforçando para a gente. Imprimindo direção aos projetos pedagógicos. Ambas têm como referência geral o compromisso com saberes de dimensão planetária, para que, ao cuidar e educar, seja possível que a escola consiga, exceto. Então, ó, esse exceto é que vai determinar para a gente, esse exceto aí. Ó. E aí, a gente trouxe aqui, ó, os recortes. Então, tem as diretrizes lá, para educação básica e diversidade e inclusão, que é esse material, tem um link para vocês, e aqui, ó, vem falando sobre cada um desses elementos. Ampliar a compreensão sobre as relações de trabalho, adotar estratégias para que seja possível uma educação básica, ensinar a compreender o que é ciência, a gente até marcou lá em cima, vocês lembram? Viver situações práticas nas quais você percebeu que não há uma única visão de mundo, e a gente tem aqui também compreender os efeitos da infoera, sabendo que estes atuam cada vez mais na vida das crianças e adolescentes. Então, esses elementos aqui é o que está sendo instigado a gente a pensar, né, nessas diretrizes para educação básica, especialmente sobre as tecnologias. O que é o exceto, então? Então, vamos lá. O que a gente tem de exceto? Olha só. Ampliar a compreensão sobre as relações entre o indivíduo e o trabalho, sociedade, espécie humana, perfeito, né? É o primeiro ali que a gente viu, né? Então, perfeito esse. Tá aqui, ó, lá no primeiro elemento lá dessa articulação. O outro, adotar estratégias para que seja possível, ao longo da educação básica, desenvolver tratamento emocional, social e ecológico, perfeito também, né? Tá tudo ali, ó, dentro da própria diretriz, ó, eles vão citando cada um dos parágrafos lá para contemplar, tá vendo? É isso que a gente foi recortando para mostrar. A letra C, ensinar a compreender que é ciência, qual é a sua história e qual ela se destina, muito legal. Viver situações práticas a partir das quais você já percebe que não há uma única visão de mundo, a gente acabou de ler lá embaixo também. Então, só sobrou a última, olha só. Opa, aqui. Qual é? Afastar do espaço escolar, aqui, os efeitos da infoera. Pelo contrário, ele fala aqui, ó, compreender os efeitos da infoera, sabendo que isso atua cada vez mais na vida das crianças, adolescentes e adultos, para que se reconheçam, de um lado, estudantes de outro, de um lado, estudantes, de outros profissionais de educação, e a família, mas reconhecendo que os recursos midiáticos devem permear todas as atividades de aprendizagem. Então, tá aqui, ó. É esse aqui. E ele está falando que não, que é para a gente fazer o quê? Afastar, né, ó. Ele fala sobre afastar, tá bom? E para fechar, a gente trouxe aqui, ó, esse que é bem legal também. Eu gostei dessa questão, bem tranquila. Ela fala sobre a Política Nacional da Educação Digital. Muito legal. Ele cita o artigo 3º. Opa, deixa eu voltar aqui. O artigo 3º da Política Nacional de Educação Digital, e a gente foi trazendo ali os eixos. E o que ele fala aqui também? Exceto essas questões dessas bancas aqui, ó, eles já destacam, né, essas questões bem particulares, ó, ele colocou exceto também. E aí aqui tem, ó, ele fala sobre esses eixos de educação digital escolar, garantir a inserção de educação digital nos ambientes escolares em todos os níveis e modalidades, a partir do estímulo ao letramento digital e informacional, a aprendizagem de comunicação e a programação de robótica e outras competências digitais, englobando
o pensamento computacional, o mundo digital, a cultura digital e os direitos digitais. Perdão, e tecnologias assistivas, termina aqui. Ele tem outros parágrafos, tem outros elementos, é que a gente terminou aqui, tá? Mas tem aqui outros elementos. Os principais são esses aí, tá? Que ele traz para a gente pensar. Então, ele fala, estabelece que o eixo estruturante da educação digital escolar tem como objetivo garantir a inserção da educação digital nos ambientes escolares, em todos os níveis e modalidades, a partir do estímulo ao letramento digital e informacional à aprendizagem de computação, de programação, de robótica e de outras competências digitais, englobando exceto. Então, o que ele não ele fala do pensamento computacional, perfeito, ele fala da cultura digital, dos direitos digitais e da tecnologia assistiva. O que ele não fala é sobre informática aplicada, né? Esse é um elemento que é o exceto aí pra gente, ó. Tá? É isso aí que não tem contemplado. Tá bom? E aí o recorte está lá, o link também está lá para vocês. Gente, eu acho que é isso. Eu acho que a gente foi tentando elucidar as questões. Acho que aquelas questões para reflexão exigem, né, que a gente possa ter um outro contexto, por isso que eu trouxe as referências. Muito obrigado